Boa tarde a todos, gente. Hum, Antes de eu começar essa audiência, queria falar algumas logísticas pequenas. Tá? Linguagens está ali através de múltiplas línguas. Então, qualquer utente tem que selecionar a língua. Ainda se tem apresentação em inglês, então também a apresentação tem que ser em inglês, mas coletando aquela interpretação e selecionar em inglês. Então, a gravação dessa gravação também ser posta na mass.gov 250, 2050 CSP. Então, comecei as audiências de reunião ali e portanto vocês feedback. E durante essa apresentação também, participantes também podem escrever também perguntas também na resposta e perguntas que podem ser respondidas para os painéis. Se tem algum problema, falando também nesse chat, qualquer coisa escrita no chat, ou na perguntas e respostas, que é considerado um comentário escrito. Agora também dá agora para aquele EEA, Secretário de Energia e Soluções do Rio para começar essa apresentação. One second. Perdão, Júlio, um segundo. I got a message that Judy and Cheryl's video are no longer visible. Okay, all right. Let me see if we can use it. Julia Gold from National Grid, can you put in the chat? Deixa eu esperar falar com o Júlio de National Grid para o vídeo de Judy e Cheryl. Okay, great. She can. All right. Thank you so much. We'll continue on. Muito obrigado, eu estou continuando agora. Boa tarde a todos, gente. Muito obrigado para vocês estarem conosco na audiência pública, na plano para a energia limpa para 2050. Estamos ali mesmo que aquele mapa também para 2050 que requer obrigatoriamente. Esta apresentação também falar acerca de plano para 2025 e 2030, que foi publicado em junho de 2022. Enquanto aquele plano focou nas décadas, esse plano de 2020 está falando mais num plano médio e longo prazo, estratégias para conseguir redução de 85% de emissão de gases carbono e net zero na 2050. Notei que as 2050 CSP vai servir como um plano e guia para planos no futuro e com tempo. Próximo. Manda botou na slide sim. Então, a agenda para apresentação de hoje, nós também falar acerca de requerimentos da lei de 2021 e depois de limites e submissões de 2050 e também planos e estratégias e também acordos de próximos anos também para finalizar aquele para o clima de 2050. Depois, no fim disso também, nós explica também termos também e acrônimos nessa apresentação. Então, eu tento explicar termos talvez que caia usado comum, mas como te poder, mas se nunca te poder na explicação está então para assistir também para rever antes e depois dessa audiência. Muito obrigado. É próximo, por favor. Como requerido para a lei de 2021, a gente usa a energia limpa, de maneira que a Commonwealth está conseguir alcançar redução de gases de carbono. Então, primeiro botar aí na slide ali sim, tem diferentes partes de redução para diferentes. Para 2050, eu queria chegar no mínimo 801% de redução de gás de carbono de 1990 e para nós chegar na produção zero de emissões desses gases. Mas, lei também está requerir também para limitar também emissões também de 5 em 5 anos, 2025, 30, 35 e 40, 45.
para cada um dos setores de economia, lei está requerir que energia e ambiente, o secretário de Ambiente também para selecionar sublimitos para energia de transporte, eletricidade, para refrigerantes e aquecimentos e processos industriais, a distribuição de gases naturais de qualquer outro setor e planos que o secretário está designar. Então para naturais e para naturais, a gente está falando de definição disso, de requerir a agência que para não, então, para não captar aquele fluxo de energia e para não ter planos para reduzir a emissão e também para ter sequestração de carbono. Também te requerir também para não criar também um plano também e de todo o plano de energia e de clima. A lei também te requerir e a agência para não ter também planos numéricos para não ter redução de produtos e soluções e para não conseguir emissão de limite de estado inteiro. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Como eu tenho falado brevemente naquilo outro, não tem que chegar a 85% de redução de gases do carbono, como foi em 1990, e conseguir também uma produção de net zero para 2050. Isso quer dizer que qualquer emissão residual deixada na economia, não tem que encontrar uma maneira, primeiro, primeiro e se que os recursos que foi suficiente, então a gente tem que encontrar outras formas para não absorver e para armazenar aquelas emissões que então emissões residuais da nossa economia. Sentado ali em 2022, 2050, que está muito longe para não criar regras e policies e também investir na nossa infraestrutura, mas ele está longe num senso, talvez, que tem certas coisas, certas incertezas, mas basta, mas não cria essa meta de emissão de qualquer setor, mas não tem isso na mente. No futuro, atualizações no futuro, poder revisitar e reaplicar políticos negocios mais novos para resolver algumas dessas coisas, dessas incertezas. Algumas dessas incertezas a gente pode mudar, nova tecnologia pode evolver com o tempo e também incluindo então, tecnologia que não tem correntemente e custo de vários aproximados aborda isso para decarbonizar. Então, tem certezas então com quão rápido pode ser feito consumos de residentes para poder adotar nestas simulações de decarbonização com estas tecnologias e incertezas no futuro também de emissão desses gases de carbono dióxido no futuro. Então, o ensino tem que seguir, então, às vezes, regras nacionais e internacionais acerca da produção de gases de dióxido de carbono e e e também tem mecanismo e a forma como ela aproxima isso com o tempo para medir isso cientificamente. Também tem também às vezes maneira também que nós terra para poder sequestrar esse carbono e armazenar. E também tecnologias também podem ser desenvolvidas também para sequestrar e armazenar esse carbono. Também tem mais também outras incertezas também e veja a capacidade para nós também fazer engenhar também desenhar também que os lugares e infraestrutura precisado para facilitar para nós decarbonizar essa parte necessária para a nossa economia. Next slide, please. Próximo, por favor. On this table, Nesse mesa, então tem várias colunas, também falasse sobre essa de pouco, devagar. Na parte esquerda, não te mostrar
Então, diferentes specified in the setores law that especificados sublimits na greenhouse lei, gas que emissions sublidos também na emissão também de dióxido de carbono, And o on que é the requerido left-hand para side of isso. Na this lado direita, table shows mesa, the grouping nota hoje, of some of these grupo, categories. maneira Primarily grupa essas residential use categorias, application groups, mesmo nota hoje, residential as and maneira que commercial. então, Building residencial e efficiency, comercial, of those buildings e também under aquecimento desses prédios. Então, nos políticas sobre isso, para não produzir a energia limpa, não está focando naquele lado direita da categoria. Ainda não também, por exemplo, tem que as emissões de sublimitos, como requerido por lei. No meio das mesas está mostrar exemplos, então, todos aqueles setores também exemplos, e ainda que que é muito compreendido, mas esses métodos no tempo para não diminuir a emissão dos gases. Primeiro coluna, depois daqueles nomes, a gente tem então aquele de 2030 sublimites por setores. Esse sim esse aqui foi estabelecido esse ano, na junho, para ano de 2030. No policy, nas quadros de mesa, para mostrar para os outros a relatividade que ele tem a 2050 de emissões. Então, nesse plano, não está focar nas sublimites de 2050, que está contido na segunda coluna. Esses números ainda estão a ser refinados através de nossas análises. Ainda no documento final, o plano final, talvez pode ter algumas mudanças nesses números. Next slide, please. Então, próximo slide, por favor. Antes que não começar nessas policies de setores específicos e estratégias, a gente pensa que seria bom para criar uma imagem, a maneira que 2050 deve aparecer, para poder alcançar no mínimo 85% da redução de emissão de gases de dióxido de carbono. Então, no transporte então, também que quase todo o transporte de passageiros e quase todos os passageiros de carga pesado de ser elétricos. Então, energias renováveis também tem que ser contar na energia resíduos, praticamente para que, por exemplo, que é difícil para eletrificar. Então, por exemplo, também em viagem de aviões, então carga pesado. Então, e também condução também tem que ser também estabilizado, ainda que residentes de Massachusetts está a aumentar, mas tem acesso a alternativa de veículos pessoais para transporte. Então, para prédios nos estados, para reduzir a emissão de nos prédios, não está a esperar então, que todos os prédios que vê desde em frente para ter mais coisas muito controladas, mas poder ser mais eficientes. Na maioria e dos prédios está a ser aquecido ou resfriado com bombas elétricos. A gente tem também então, clear house, então que está a ser um ponto centro de contacto para toda a assistência conectado com todas as soluções de decarbonização para prédios. No setor elétrico, quase toda a eletricidade consumida em Massachusetts, enquanto a gente eletrifica nos prédios e transportes, para serem então para energias renováveis e recursos limpos. Para que lá não está a apoiar forte, entendeu, naquelas coisas, naquelas então da energia de vento e também outras energias limpo, enquanto não também temos energias de produção e rede grid resiliente para energia industrial, redução então daquelas energias, por exemplo, de aquecimento global, para ser quase completamente eliminado, então que os carbono, hidrofluorocarbono e dos nossos sistemas e também indústria de elimina também para captar aquela dióxido de carbono.
mais está ser que então deve também ser então reemplaçado para alternativas de combustíveis, pelo menos de 90%. Então, nenhuma dessas atividades é fácil, mas esli o que não tem que fazer para não conseguir então a redução das energias de 2050. Next slide, please. Próximo, por favor. For the next 5 slides, I'm going to Para go que os through próximos each of 5 these slides, sectors. não devem falar de cada um On the daqueles left-hand setores. side, Do lado we show esquerdo, what was a gente already mostrar included o que já está in incluído 2025 em 2025 e 2030, de plano, desses planos. reference. Só para On referência, the right-hand na side, lado we have the direita, nós Energy estamos mostrando agora aqui Plan plano para proposal. 2050, que é You will proposta para see 2050. most of the Botar hoje que quase tudo aqueles sectors will have an extension of setores current policy. têm extensão daqueles, But I will daqueles focus políticas que não têm primarily já on estabelecido the agora, right-hand mas não side está focando, block, focar mais naquele lado upper direita, right-hand side, esse quadro lá, which lá talks direita, na about the parte current de cima, policies and que está a any falar emerging acerca policies. de propostas que tem agora. While I won't discuss in detail Então, each of these então slides, te I'll quickly explicar show em the emission detalhe, supplement tudo of isso the está plan mostrando então que as as a emissões, que sublimites de emissão, recap of the previous slide on e policy também aqui deployment também, with your então, remaining from each quantos sector in toneladas 2050. And then the métricas não tem que bottom shows fazer the em key targets and 2050, measures for each e sector. embaixo não está mostrando o que não quer alcançar na qual setor. For setor. transportation, Para transporte, extension of current então, a policies extensão include the desse implementation of método the tem advanced agora, tem clean incluir car então, naquele avançamento de carros de produto limpo e também de caminhões que está requerir que as fábricas para termos emissão de zero, de vírgula zero, não, zero emissão da coisa. Não tem que ter também uma infraestrutura para minimizar também então, aquelas cidades de usar veículos elétricos e também aqueles também que têm carregadores elétricos rápido. Então, para ter, por exemplo, carros completamente eletrificados. Também na parte também, para ter, por exemplo, produção também de casas, também perto também da trânsito público, para não reduzir também a necessidade de conduzir para indivíduos. E também que a infraestrutura também de transporte também, para trabalhar também com agências também, no departamento de transporte e de MBTA, para continuar a trabalhar para alcançar aqui os métodos de eletrificação que tá nas propostas dessa lei e também tem também aqui na visão também daquela lei da MBTA. Nós continuamos também a expandir também incentivos também para carros elétricos, até por exemplo aquele custo de carro elétrico está em par então, com carros também de combustíveis elétricos. Enquanto não tem que ir além da extensão dos polos que não tem agora, a gente tem que adicionar também incentivos também para acabar com veículos de combustíveis fósseis. A gente também requerir também, e também para ter, por exemplo, também em lugares também de carga carros elétricos também, inteligente, de forma porque que lá também está a reduzir também então aquele peso na elétrico, porque aqui todas as pessoas na região que tem, por exemplo, está carregado com esses carros elétricos também no mesmo horário, e para que esse também que tem dificuldade também de eletrificar de transportes, então para não adotar, por exemplo, que as policies, por exemplo, para o uso também de bioenergia ou hidrogênio ou qualquer outro, então, energia sintético que depois ser materializado nos futuros. Próximo, por favor. Então, na parte, no setor de construção, não quer reconhecer, entendeu? Porque, apesar que a gente tem do luxo também, honra também, de trabalhar também com um grupo também de aspectos técnicos na produção de aquecimento limpo, que foi assinado pelo governador Bacon, na sua ordem executiva, esse grupo de indivíduos de trazer, então, para a comissão, entendeu? Aquecimento limpo, então, que seja experiência e expertise de décadas de conhecimento
de ajudar a criar políticas e planos para decarbonizar, por exemplo, nos setores de construção. Enquanto ainda está a trabalhar na recomendação final, então, isto é algumas coisas, por exemplo, para sublinhar de potenciais recomendações, também nessa comunicação de aquecimento limpo, é o seguinte. Então, para implementar também aquecimento limpo, também que semelhante a existente também, por exemplo, energias renováveis também, então forma de abordar também para ter sublimites também de prédios para incentivos, estudos de incentivos para encorajar também eletrificação também e energia, e eficiência da energia. Então, uma das recomendações mais prováveis pode ser também para instruir, por exemplo, a utilidade também para construir partes, por exemplo, coordenados para decomissões também gases também e também para avanços também de distribuição também de elétricos também e transmissões, sistemas de transmissão. Esta cria também recomendações também que está a combinar com o que está acontecendo já com o programa na Massachusetts, para ter, por exemplo, uma casa de aquecimento limpo, para ser um ponto de contacto para clientes, para todas as resoluções de energia limpa, incluindo também, por exemplo, eficiência de energias eficientes e também incentivos também solares também para combustíveis também e para também armazém elétricos. A recomendação também tem incluir também, provavelmente tem incluir também estabelecimento, então para financiar um mecanismo de clima, para tentar minimizar riscos e também mobilizar e atrair também investimento de setores privados na parte de construção também para fazer decarbonização profunda. E a outra é para sublinhar também, e para não fazer também a parte também compreensível também de educação público e também para alcançar público e para implementar também, por exemplo, para comunidade, para criar um momento, para criar um estímulo para fazer, para criar na toda comunidade, que líderes da comunidade e participantes também da comunidade. Próximo, por favor, página. Então, na parte, por exemplo, de elétrico, então, já que aqui dois lugares falava de eletrificar transporte e também para a gente também fala mais agora nos partes do setor de energia, para dar, por exemplo, energia limpo, que para nós economia, deve ser também tem trabalho forte para fazer, para criar, para engenhar e também para criar também lugares, né, para fazer também um sistema também de energia e infraestrutura. E normalmente toma mais que uma década para cada projeto. Que continua mal, a gente está fazendo também na passada, mas eu tenho também que acelerar também no nosso trabalho. Então, de nós fala também para, por exemplo, para financiar também projetos de energias grandes, para usar, então, para usar um mecanismo, por exemplo, que tem, então, uma proposta que tem feito, não tem que apoiar também energia eólica marítima na New England e nos parceiros também federais, para estar seguro que não tem quantidade suficiente de lugares para não fazer também que energia eólica marítima para aquela tecnologia. Não querer também catalisar também e continuar também a criar. Então, por exemplo, não também criar, por exemplo, energia solar e projeto para poder armazenar isso. Não tem que reformar, manter não planear aquele sistema de transmissão para a região e alocar aqueles custos
e também que bem para benefícios também dá para toda a região e também para integrar também essa energia limpa que está tudo disponível para Nova Inglaterra. Eu tenho que modernizar a distribuição de infraestrutura elétrica para poder facilitar a eletrificação, já não vou falar, e também para estratégia para decarbonizar. Não tem que examinar nas correntes, nas estruturas que tem agora, para olhar que o uso eficiente de energia limpo, que está a receber que os incentivos adequados, para estar seguro também que os números também têm entendido também para clientes. No mês ter também assegurar também, então, que lugares para toda a infraestrutura, particularmente na energia solar e também energia também eólica marítima, na infraestrutura, para considerar aquele impacto de criar, de edificar essas estruturas na comunidade e na tudo nas comunidades. Next slide, please. Próximo, por favor. For non-energy and industrial sector, Para não energias industrial, para continuar a promover energia e eficiência para melhoras e também na prédios daquele programa de Mass Safe. O governo federal está também em frente que para terminar, eliminar a produção de dióxido de carbono e de acordo com a inovação e fabricação de 2021. Nós seguir o governo federal, maneira que está a abordar os assuntos, para não bater e eliminar essas substâncias que mal, que têm sido usado tradicionalmente. Departamento de Energia, de Proteção de Energia, está também em frente com esse plano de 2020, para usa também, então, maneira que a gente elimina, por exemplo, lixo sólido para até 90% em 2050. Então, item ali, e para também, e para também ter aquele estudo piloto no futuro de infraestrutura de gases. Então, do que me encontrei nisso, não está poder trabalhar com a legislatura para não recomendar, então, uma proposta melhor que a gente pode, por exemplo, distribuir gases. Next slide, please. Próximo, por favor. For natural and working lands, Então, para nós ambientes, não querer proteger e restaurar capacidade de nos ambientes para distribuir até de 50 e além. No totalmente, nos a dedicação a preservar nos ambiente e água para ser para até 2050 para alcançar tudo algo. Para aumentar a capacidade de nos sequestrar dióxido de carbono, para exemplo, 64.400 hectares até 2050. Nós e outros lugares de conservação, a gente está trabalhando também recente com fundos de federais para tratar isso. To allow natural and working lands to function as Então, natural para nós que as terras naturais de trabalho funcionar e para proteger, por exemplo, no futuro, capacidades de sequestro de dióxido de carbono, nós temos que criar métodos para quantificar a emissão desses gases de dióxido de carbono e implicações, por exemplo, na grande e potencial para mitigar, por exemplo, tudo o que tem que limpar a questão. E também nós continuar também então, com a dedicação do Estado nas práticas e para enforçar também formas também de gerenciar. Todos esses esforços que estão somente ajudando,
para não chegar mais perto daquele de produção net zero, mas também é essencial para nós também resgatamento não emissão também net zero na economia de 2050. Ainda a gente está a analisar quanto que a implementação está ajudando nos recursos para ser usado para sequestrar dióxido de carbono e para não ter meta também que antes de 2050 não está poder encontrar meios ou outras metodologias para sequestrar dióxido de carbono. Next slide, please. Próxima página, por favor. Slide. In addition to the Além a adição a isso, estratégia requerido e planos de todos os setores que já vamos falar. A gente está falando, então, por exemplo, que é importante para falar tópicos muito importantes que especificam certos setores, mas está, por exemplo, que está a abranger todos os setores e olhar e para não ter naquele net zero em 2050. Mas, por exemplo, dessa infraestrutura de energia, ele não poder fazer aquela, ele não poder fazer aquela sempre projetos para criar aquele trabalho, para acelerar, para ajudar-nos a economia, para mais limpo, um recurso mais limpo. Então que as forças de trabalho, mão de obra, tem incluir para estar seguro, então que naquele currículo completo, como de pessoas já mais novos, já adultos, a ter acesso a treinos e currículos para encorajar-se para que somente adotar energia limpo, mas para tentar também trabalhar no setor de energia limpo. A gente está trabalhando, mas as labor unions, a sindicato, para não treinar e retreinar, principalmente ainda que quer ou transicionar para outros setores. Quer poder falar mais muito importância disso para ajudar a transicionar para não adotar novas tecnologias. Então, mais ainda inovação. Ainda mais, por exemplo, emissões de nossos transportes, de emissões de prédios, de aquecimento de prédios. Então, Massachusetts ainda é um líder internacional na inovação. Então, nossa contribuição como Estado para o mundo, para a luta contra mudanças climáticas e para exportar novas tecnologias para o mundo, e não pode fazer que lá, não sendo se não continua nos investimentos e parceria para não expandir nossa capacidade de inovar e para fazer pesquisas e desenvolvimentos. Então, terceiro, linhas climáticas, então, que liderança climática dentro de nosso Estado. O Estado continua a investir e expandir, está liderar com exemplo para fazer, então, para refazer que os prédios nas cidades. O Estado para poder fazer que ele na facilidades que já foi feitos do Estado para mostrar, a gente está mostrando os esforços para coordenar com municípios, cidades e aldeias, e então naquele plano de produção de net zero, não querer coordenar e coisas que eu tenho aprendido de diferentes jurisdições que não poder partilhar com as cidades e aldeias e nesse plano também de conseguir também que é net zero no futuro. Nós sabemos que algumas cidades e aldeias já começam esse trabalho, não queria estar alinhado com isso e que o Estado para poder ajudar também para fazer este trabalho de uma forma positiva para alcançar aquele net zero em 2050.
Two other important Então, mais duas coisas que é importante para policies, para políticas disso, e ao que não chega mais perto de 2050, não creio eu que na formas que não está, então, gases de carbono, não creio maneira que não está poder medir, por exemplo, então como é eletricidade, energia bios. Então, quando temos dependência na combustíveis de fósseis, no CRE também tem também energias também na nossa economia também renováveis. E quanto nos por exemplo, então a energia alternativas a combustíveis fósseis e também a sociedade também, por exemplo, com isso na nossa economia. Quando eu também estou naquele inventário, aquela invenção agora, para não estar seguro também que no futuro a gente tem, por exemplo, oportunidades, então que as novas energias ou então energias de resíduos de energia na economia. Então, para comunidades, para estar seguro que isso tem inclui tudo, não quer ter seguro para não conseguir atrapalhar, para não ter metas, então para que para investidos na economia, está beneficia diretamente, indiretamente e também comunidades de ambientes. Next slide, please. Próximo, por favor. This is my last prepared slide. Este linha último, algo preparado. A gente recebeu gente tem hoje de tarde e outro na próxima terça-feira, meio-dia. Então, não queria bons comentários e bons feedback também, a gente está ali também para receber bons comentários também escrito. Está aberto também, está aberto até 25 de outubro, para poder submeter bons comuns através do Gmail que é gwsa@mes.gov ou então no nosso portal, no nosso site diretamente, lá. Não dá poder rever e sintetizar que os comentários submetidos e que os comentários também que é aplicáveis também, a gente atualiza também que as propostas, limites, sublimites, metas também políticas, e não queria também submeter também, então, esse plano de 2050 de energia limpa também para a legislatura, e a gente está postal talvez na 21 de janeiro de 2023. With that, Com I will isso, hand this back então deixa ali para trás, na Patrick, and open it up e abrir isso hear you para escutar, provide your comments para escutar os comentários today. sobre essa apresentação hoje. Muito obrigado por participar. Thank you, Undersecretary Shang. Muito The obrigado, hearing secretária aspect of the Shen. session will be conducted so that participants can have the opportunity Então, eles sintam para que participar da oportunidade também para os seus comentários. Enquanto eu fazer isso, por favor, levanta a mão, então, bota aquele clique, aquele ícone de levanta a mão, bota poder tirar que desmudice isso quando falava, e depois bota aquele asterisco 6, depois toma tempo para chegar na qual está todos os comentários. Por favor, tenha paciência e tenha respeito. Então, porque a gente pedir para desmudecer o microfone começa a falar, mas é que cada pessoa que quer dar seus comentários verbal pode falar apenas uma vez, por favor, dê o testemunho, é menos que 2 minutos. Então, começa agora, pode agora dar o testemunho. Então, tem a primeira pessoa que não tem ali, tá bom? Não tem bem para ali agora. Yes. Sim, Secretary Chang, a secretária Chang, de uma forma muito bom, vou falar sobre esses desafios que não tem no futuro do Commonwealth do Estado. A gente está acomodando aqui os 3 setores da construção, transporte e energia, esses 3 setores. Então, mas essa versão corrente de 2050, 2025, 2030, então ainda que está fala acerca de desafios na frente do Estado do Commonwealth. Vou mencionar aqui lá 2 vezes.
Muitas vezes, talvez, se boca tem que falar, então, mais. Challenging comment in front Então, of the legislature. então, a boca tem mais, por exemplo, um comentário mais legislativa para instalar, You know, a million residences by fazer, 2000. por exemplo, 1 milhão de residentes, 900,000 então, 900 mil, então, de EVs, carros elétricos. E vou falar acerca do que vou falar, então. Este, assim, é um desafio muito grande. Talvez, se boca, talvez, de refazer isso. Thank you, Doug. Next, we're Obrigado, going Doug. to call on Próximo, a gente também falar, então, Iris. Obrigado. Obrigado por tomar comentário. Meu nome é Glenn, estou morando na Greenfield, Mass. Interessado acerca daqueles setores de ambiente, de terreno. Sabem que vou falar que então, isso que parece que assim que tem uma análise de emissões desse momento nesse estado, então naquele parte de floresta, entendeu, de madeireções. Isso aqui, por exemplo, que está a diminuir, por exemplo, a capacidade de nossa floresta absorver dióxido de carbono e também no plano também que vou falar acerca de conservar a floresta, mas vou falar acerca de proteger, entendeu? Então, conservar mesmo para negócios normalmente, isso quer dizer no lugar de trabalhos. Então, creio para falar seriamente, toda floresta nos estados que dono de pessoas, então que para ter que então, por exemplo, que tem reservados para biodiversidade, então que aumenta que as capacidades de dióxido de carbono que também fica a absorver, então que no próximo 30 anos mas, por exemplo, isto também dobra aquela capacidade que é absorvido. Nunca poder fazer aquilo lá, fazer negócio como sempre. Eu tenho que mudar a forma, a forma que é gerenciado no estado, florestas de estado, para mais de que 100 anos ou mais. Nunca pode esperar até 2030, 2050 para não fazer isso. Então, eu falava agora para designar, então, todas as florestas que estão de estado, então, que é a dióxido de carbono então, biodiversidade, que apenas que fala sobre isso, talvez para mudar a policies ou regulações. Então, existe uma ação administrativa que pode acontecer hoje, ele pode somente faltar aquela visão para ser feito. Muito obrigado. Thank you, Glenn. Next, I'm going to call on John. Próximo, também falar para John Rapton. Good afternoon. Thank you. I'm John. Boa tarde, meu nome é John Rapton. Diretor executivo da Northeast, por exemplo, da aquecimento limpo. Nós então um 506. Nós, por exemplo, sem fundos lucrativos. Então, por exemplo, por exemplo, da aquecimento limpo na Nordeste. Uma das coisas com que eu já nesse plano e foi qualquer mencionamento de parte de crescimento de prédios de construção teria que se tem que criar essa infraestrutura para o futuro. Nós já, por exemplo, que o grid elétrico demanda também ser mudado na utilidades e tudo isso e também tem, por exemplo, e também, por exemplo, a também então CAPO hidrogênio pode fazer isso. Grid support, but they can also provide thermal Eles podem, por support. exemplo, bom suporte, mas eles podem também, por exemplo, ter suporte também termos. Já tem, por exemplo, também, então, aqui as bombas de aquecimento. É difícil, por exemplo, então, que o sistema de CEP então, tem mais, mas tem mais suporte térmico. And they systems in the field right now can operate on blends up to 10%. Então que não tem, por exemplo,
So I think you need to consider CHP and hydrogen use not only in the Talvez, por exemplo, todo o poder que você tem naquele CHP, então hidrogênio talvez usado também naquela parte de transporte, também na construção, para estar poder alcançar, por exemplo, então, que aquele meta da net zero de 2050. Muito obrigado. Thank you, John. Muito obrigado, Next, I'm John. calling on Larry Próximo, da minha pergunta, também chamar Larry. Hello, my name is Larry O meu nome é Larry Christian. Então, meu diretor, por exemplo, da consumação de energia renovável. The fact that the greenhouse gas reductions listed could be more expressed with more granularity. The 2025. Então, de plano de 2025, 2030, então, 2030, então, aquela granularidade falta que desse plano, a capacidade de ter sucesso com o tempo. Então, o que eu não quero é, por exemplo, já é gráficos já feito, que está contribuindo, entendeu, para aplicando os subsetores, a gente está focando na necessidade de transportações e construção, então, que as políticas, polícia, para ter, por exemplo, então, que as bombas de aquecimento, qual é que boa acerca da adoção disso, então, não creio, por exemplo, de outros subsetores para a decarbonização da cidade, para quantificar produções, fazer, por exemplo, então, por exemplo, todos os aquecimentos na prédios e também não creio também que já também para atrair também progresso e determinar, entendeu, o que é necessário para fazer esse trabalho. Também, por exemplo, performance de prédios, também não creio também, por exemplo, o Boston está a fazer com o Burden. Então, é porque as performance de prédios, nós focamos assim em 2020, 2030, mas não queria alcançar metas desse ano, antes que não consegui que ele net zero 2050. Então, dessa perspectiva, então, não queria, por exemplo, não queria reduzir isso no mínimo 100% e na 100% logo depois. Então, não queria, não sei, por exemplo, isso assim, é necessário na números tem na boa plano, não queria falar, gente está assim atrasado nas métricos. Então, se você vê que DP está considerado nisso, e tem métodos, por exemplo, na energias limpos. Não queria, por exemplo, mas que, por exemplo, está a reduzir, por exemplo, a poluição de ar locais. E também não queria também, então não queria também, não queria, por exemplo, ele com iniciativa para 2050, ele é para agora. A gente deve adicionar, por exemplo, 100.000 bombas de eletricidade por ano para eletrificar também transporte e prédios, que tem que trazer muito mais pessoas para trabalho. E então, para fazer, para ter que meta de 2030, os que não podem ter isso também em frente. Thank you. So I do want Muito to obrigado. take a moment or two. That is all the hands that we have raised. So Eu disse todo mundo que não tem. provide verbal comments today. Então, se você querer, por exemplo, dar um comentário verbal, levanta a mão, por favor. Okay, I'm calling on Anna Maria. Presidente Ana Maria. Yeah, hi, my name's Ania Camargo, and I work on the transition from gas to renewable thermal. And one of the things that I would like to see is an improved effort for how we measure and account for our emissions so that they're accurate and in line with what's actually in the atmosphere. The reports that show that methane, that methane is 6 times greater in the biosphere than what is measured makes me think that we really should be re-looking at how we account for every type of emission. Because when you think about climate change, doesn't really care about our reports, it'll really just care about Sorry, what's in the atmosphere. So I would really like to see the state relook at that. Thank you so much for the opportunity to comment.
Next, I'm calling on Joe. Próximo também falar com o Joe. Hi, thanks. My name is Muito obrigado. Meu nome é Joe Kim, um daqueles agregadores naquele projeto de APS, muito confirmante, entendeu? Na aquecimento limpo, então obrigado para aquele padrão de aquecimento limpo. Então, uma boa pergunta, por exemplo, que ele então, parte solar também na chat. Então, de maneira que peço trabalhar que este incentivar para tecnologias renováveis e obrigações que põe nas utilidades. Então, que seja Massachusetts e desenhado da mesma forma para conseguir esse padrão de aquecimento. Então, propane também e tudo. Homeowners that heat with those technologies. So that's about 85% of homeowners in Massachusetts. So that Excuse me. would be 85% of all ratepayers in the state. In order for a clean heat to work over the long term, so the Então, transition moving to sorry. electricity for heating, utilities would have to be obligated as well. So with those two Ok. programs, you're looking at Perdão, então, questões de programas tem, por exemplo, para incentivar, por exemplo, aquecimentos, por exemplo, de energias renováveis e das mesmas tecnologias, também para incentivar também na EPS, com os dois programas ali existentes, bota num cenário que vai obrigado, então, que para pagar, por exemplo, para energia limpa dos programas, então, então, estamos, por exemplo, na subpreço de aquecimento de energia. Então, isto para ter, por exemplo, incentivos também na ambos os programas, da forma como tem aqui os dois programas. Então, este que poder dois existir. Revising the APS program. So I'm concerned about having both programs in place and the negative effects on homeowners and double dipping for renewable thermal technologies. So just wanted to keep that on the radar because having both of those in place would very negatively impact overburden now more than ever. Só para falar acerca de coisas que queria assim. Thank you, Joe. Obrigado, Next, I'm Joe. calling on Jim. Próximo também é da Jim. Thank you very much for this opportunity to comment. My name is Jim Nail. Obrigado, meu nome é Jim Nail, meu presidente, e parte, por exemplo, de Massachusetts, feito para Power of Land, a gente trabalha com feito communities de todas as denominações, nos fé, de responder, por exemplo, de um bar, por exemplo, de fé da mudança climática. Minha pergunta tem que ver nas setores, na parte, por exemplo, de carbonização de prédios, como pode saber, então, os membros, nos setores que trabalham com eles, eu já beijos. Então, estou falando então de 2000, perdão, no princípio de 1900, século XIX, perdão. Então, poder falar de experiências, fazer nas próprias formas de avaliar então, a energia para que os prédios únicos. Então, e depois a gente está nas recomendações e não está. Mas por causa da idade desses prédios e construção, por exemplo, desses prédios, até prédios, por exemplo, de 1950, construção é diferente. Primeiro está esse programa da Mass Safe, a maioria das vezes ele quer trabalhar com ele, porque é muito caro, e ele quer financeiramente para o programa. Mas ainda, por exemplo, de igrejas, então tem prédios de cidade nessa cidade. Então, queria saber a maneira que também encorajar esses prédios a fazer esse tipo de decarbonização. E também na parte também de estudos também no site de massapwa.org, queria saber que o número dos nossos membros tem reduzido suas emissões de dióxido de carbono a 50% ou menos. Então, tem dióxido de carbono para ter nesses prédios, mas isto requer
mais tempo, entendeu? Mais cuidado e dinheiro para conseguir alcançar as metas. Thank you. Obrigado. Next, we're going to call on Bob. Próximo, eu também falar com o Bob. Bob, if you're able to hear me, can you click Bob, on- você poder falar, por favor? Sorry, I'm Bob. Perdão, me desculpa, meu nome é Bob, estou no time do True Energy Committee. Então, pensa que prédio, que setor de prédios, então, pensa que não falha naquele stretch code na adições, parte de exceções, por exemplo, de 1000 pés quadrados, ou então 100% daquela área de chão ou de piso. Então, que tive nenhum modelo que está hoje naqueles códigos documentado acerca de ele parte de que sector que já está feito, não para novas construções. Penso que não está faltando aquelas coisas de ano passado, criou já alguma forma adições e renovações e formas também para aumentar isso. Obrigado. Thank you, Bob. And I just wanted to Obrigado, give Bob. another opportunity Também for queria anyone ter outra oportunidade para outra pessoa também que está querendo falar, por favor, levanta a mão. I would also like to remind everyone. Também queria também lembrar a todos vocês que, Hang on one second, Steve. minutinho só, Steve Wang. Hi, I was just unmuting. Hi, thank you for the opportunity to comment. Obrigado pela oportunidade. Obrigado para I just want to thank EEA for all the hard work that you have done on this. porque também vocês também pelo trabalho vocês têm feito nisso. Isso aqui é muito bom. O que você feito nesse plano e a resposta que você tem tido para fazer isso não forma nos últimos 5 anos. Então, uma pergunta, a 2025, 2030, então, por exemplo, tem aquela linguagem e aquele plano natural. Então, para crescer, por exemplo, de uma forma, por exemplo, de dióxido de carbono, para sequestrar carbono, e também que plano também de 2050. Não queria saber se boa podia explicar razões porque há algo assim que é incluído naquele plano de 2050. Que ele é boa pergunta, me devia falar que ela, então, que ele é continuação do nosso trabalho, sim, definitivamente, que ele é extremamente importante, sim, notar, sim, já, está começar, está olhando diferentes uma forma de trabalhar com outros estados do Nordeste para não criar e para não também começar a criar essa parte de sequestração de dióxido de carbono que pode ser necessário fora do estado de Massachusetts. Então, silêncio não quer dizer que não para que trabalho naquele tópico. O fato que ele já começar, então, não quer enfatizar aquela, mas na parte depois não tem enfatizar a importância disso. Não que pode encontrar que net zero sem uma consideração forte, maneira que não está usando nós já trabalho no chão normal, mas o contrato também para não capturar também e armazenar dióxido de carbono. Obrigado pela clarificação. Thank you, Steve. And I just, Ainda, wanna Steve, remind everyone on não the queria website, lembrar the todo process gente will be são accepted que via email, comentários têm ser survey, aceitado via e-mail na email, and mass.gov, also through a e-mail, portal online that you can be e found também no online portal at também que pode ser usado também na cacp.gov. Quality feedback on mass.gov. these plans are important, and we thank all participants that Então, joined nota the workshop participa, today. todos vocês que I participam now would hoje like to hand contribuem. the floor back over Também to, gosto das microfones para Chair trás Chen agora, for para o 45 secretário minutes. Chen, para qualquer pensamentos finais. Muito obrigado por participar. Não tem, não tem, não teve um discurso robusto
E também, ó, eu tive também algo também que pessoas, obrigado por falar né, sobre esse tópico, como modo vocês têm olhado, eles dizem que é fácil, não querer, por exemplo, acelerar, mas também não quero ter seguro também que esse plano também está acontecer também, não tempo correto e não escala correto, para não querer deixar outras pessoas fora. Então, então o input e as sugestões, tudo isso a ser considerado. Então, continuar a te engajar conosco e apresentar bons pensamentos nos comentários, se quer lá tá melhor. Obrigado de novo por estar conosco na sexta-feira, num dia lindo no Massachusetts. Muito obrigado. Muito feliz em continuar a falar com você sobre isso.